Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso introdutório ao mercado financeiro e de câmbios, também conhecido como Forex. Esta é a aula 1 e aqui nós vamos explorar os pilares da economia. Mais precisamente, a microeconomia e a macroeconomia, mas claro, da forma mais simples que eu posso trazer para vocês. Mas antes disso, gostaria de fazer-vos um breve pedido. Se ainda não és inscrito no canal, peço que tu te inscrevas. Desta forma, o nosso conteúdo chegará a ti de forma mais rápida. E claro, mais pessoas poderão ter acesso a ele. Peço também que reajas ao conteúdo. Coloca um like, comenta e também partilha com pelo menos 3 dos teus melhores amigos para que eles possam ver o conteúdo que nós produzimos. O nosso maior objetivo aqui é desmistificar o mercado financeiro e o mercado de Forex. E se realmente tu queres ter um conhecimento sólido sobre como este conteúdo funciona e, acima de tudo isso, lucrar com isto, não perca tempo. Inscreva-te no canal. Inscreva-te também no nosso canal do WhatsApp por meio do primeiro link na descrição, pois lá, com muito mais frequência, nós discutimos conteúdos que podem ser do teu interesse. Dito isto, podemos agora dar início à aula. Para um trader, a economia não é apenas um tema de notícias. É o mapa que guia as nossas decisões. Hoje, vamos aprender a ler esse tal mapa, começando pelos seus 2 pilares, é claro. E quais é que seriam? A microeconomia e a macroeconomia, da forma mais simples que eu puder explicar-vos. Vamos a isso? Para esta aula, nós temos 3 objetivos distintos. O primeiro, distinguir entre micro e macroeconomia. O segundo, entender o seu papel na tomada de decisões de trading. E por último, compreender como as ações individuais e coletivas moldam o mercado. E como não podia deixar de ser, eu vou iniciar com uma pergunta. Nas aulas passadas, nós abordamos de forma extensiva a definição do dinheiro, a sua mudança e a sua forma ao longo dos anos. Da moeda fiduciária à moeda digital, bem como do seu valor para o comércio. Embora eu não tenha abordado a relação entre o comércio e o desenvolvimento econômico, parto do princípio que este é um entendimento geral. A relação comercial entre pessoas, empresas, governos e estados, em representação dos seus países, culmina no desenvolvimento econômico de ambos ou vários países envolvidos nessas transações econômicas. E uma vez que nós estamos a considerar o desenvolvimento econômico como resultado das interações comerciais, temos que definir o termo economia. Então digam-me, no vosso entender, o que é economia? Não é? Antes que eu partilhe a resposta contigo, peço que tu deixes um passo à frente. Te atrevas a escrever nos comentários como é que tu entendes o termo. Coloca um pause agora. Eu vou dar-te 1 segundo. Coloca um pause agora. Pronto. Acreditando que já partilhaste a tua opinião, que desde já eu não julgo, aceito e respeito da melhor forma que eu posso, eu te agradeço. Então passo agora a explicar. A economia é uma ciência social que estuda a forma como sociedades, empresas e indivíduos escolhem usar recursos escassos para satisfazer necessidades ilimitadas. Em sua essência, a economia não é apenas sobre dinheiro ou finanças. É sobre comportamento humano diante da escassez. E como muitos outros conceitos fundamentais, o conceito da economia tem um ponto-chave que a define. E esse ponto-chave é escassez. A economia existe porque os recursos são escassos. Vamos lá dar exemplos? Tempo, dinheiro, terra, petróleo. Vocês podem fazer uma lista. Tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Mas os desejos e as necessidades humanas
essas são ilimitadas. Vocês também podem fazer uma lista, considerando as vossas e a de várias outras pessoas, que são diferentes e todas têm a sua importância. Esta tensão fundamental força indivíduos e sociedades a tomar decisões sobre a alocação de recursos para extrair o maior resultado possível dessa alocação. Assim sendo, nós podemos passar para uma outra pergunta que complementa esta, que seria: o que é que a economia estuda, então? Qual é que é o objeto de estudo da economia? Querem se atrever a responder nos comentários? Eu ficarei feliz em ver. Mas eu vou avançar agora com a resposta. Para responder a esta pergunta aqui, nós temos que apontar 3 funções. A primeira, produção, a segunda, distribuição e a terceira, consumo. Vamos lá refletir um pouco sobre a produção, que é a primeira. A economia aqui procura estudar o que é produzido e como estes bens e serviços são produzidos. Corrigindo, a economia aqui procura estudar o que é produzido e como os bens e serviços são criados. A segunda, que é a distribuição, procura estudar como os bens e serviços chegam às pessoas. E por último, a terceira, o consumo, como é que as pessoas utilizam esses tais bens e serviços. De forma geral, a economia estuda o processo de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Estamos juntos? Qualquer sistema econômico, seja de uma família ou de um país, deve responder a 3 perguntas fundamentais: o que produzir, como produzir e para quem produzir. Ok? Um fato curioso é que a palavra economia deriva do grego oikos, que significa casa, e também da palavra nomos, que significa costume ou lei, significando assim, originalmente, administração das regras da casa. E hoje ela aplica-se à gestão de recursos numa escala bem maior que a de uma casa, simplesmente. Então, de forma resumida, a economia é a ciência que estuda o comportamento humano, resultante da necessidade de fazer escolhas em face de recursos limitados. Eu aposto que, claro, né, para quem estudou matérias semelhantes, economia, microeconomia, macroeconomia, finanças, estes conceitos devem ter sido partilhados contigo, mas provavelmente, dependendo da tua fase escolar, já nem te recordavas deles. Por isso é que é importante revisar tudo isso, voltar a conectar os neurônios que assimilaram essa informação na altura, para que, quando chegar o momento de vocês colocarem em prática, seja mais fácil fluir. Ok? E uma pergunta provocativa, não é? Na vossa casa, sejam vocês os encarregados de educação ou não, reflitam comigo. Como é que vocês ou os vossos encarregados tomam as decisões de administração das vossas casas? Como é que vocês decidem o que produzir, como produzir e quem é que se beneficia dessa produção? Vocês não precisam responder nos comentários, porque acredito que pode haver algumas informações pessoais. Fiquem à vontade para refletir apenas, mas quem quiser se atrever será muito bem-vindo. Ok? Agora, vamos ter que dividir a economia em 2 ramos. Ok? Para facilitar a percepção, pois cada um destes ramos tem uma função diferente, embora interconectada. E quais é que seriam esses ramos? Microeconomia e macroeconomia. Ela divide-se em 2 áreas, que eu acabei de mencionar. E uma delas, que eu quero que vocês adivinhem, estuda decisões individuais e empresariais.
E a outra, que também quero que vocês adivinhem, analisa decisões dos países e dos governos. Quais é que seriam? Qual é a que estuda a primeira opção que eu dei, não é? Decisões individuais e empresariais. E qual é que estuda a segunda opção que eu dei? Decisões dos países e dos governos. É uma resposta bem simples, mas provocativa. E eu acredito que vocês todos vão responder nos comentários, porque ela é bem fácil. Estes dois ramos da economia podem parecer diferentes, mas na realidade são interdependentes e complementares. Existem muitos temas em comum entre os dois campos. Vamos lá mencionar aqui alguns deles, ok? Que são importantes de reter. A microeconomia estuda as decisões individuais e empresariais, já respondendo à pergunta que eu fiz há pouco tempo. A macroeconomia, por sua vez, analisa as decisões tomadas pelos países e pelos governos. A microeconomia centra-se na oferta, na procura e noutras forças que determinam os níveis de preço. Que desde já, não espero que vocês tenham noção de quais sejam essas outras forças, mas peço que vocês memorizem estes termos, oferta e procura, porque serão essenciais ao longo de toda a vossa carreira. Voltando, a microeconomia estuda o que eu acabei de mencionar, oferta e procura, e outras forças que determinam os níveis de preço, adotando uma abordagem de baixo para cima. Ao passo que a macroeconomia adota uma abordagem de cima para baixo e analisa a economia como um todo para determinar o seu curso e a sua natureza. Os investidores podem utilizar a microeconomia nas suas decisões de investimento. Podem. É importante também memorizarem isso. A macroeconomia é uma ferramenta analítica utilizada principalmente para elaborar políticas econômicas e fiscais. Eu acabei de ditar aqui uma lista de fatores que são importantes, que eu considero importantes que vocês retenham. Então, se for necessário escutar novamente, não se preocupem. Voltem no vídeo, escutem novamente e retenham esses fatores, ok? Eles estão interconectados, mas podem não ter um flow claro para perceber. Não contam uma história. São isolados, mas interconectados, ok? Escutem-nos, memorizem, entendam o porquê de eu ter mencionado-os. E se não tiver claro, perguntem nos comentários, eu vou fazer questão de responder. Tá? Agora, vamos passar a dar detalhes mais claros sobre a microeconomia e depois passaremos para a macroeconomia. A microeconomia estuda as decisões tomadas pelas pessoas e pelas empresas em relação à alocação de recursos e aos preços a que os bens e serviços são comercializados. Ela considera os impostos, as regulamentações e a legislação governamental. Ela centra-se na oferta e na procura e noutras forças que determinam os níveis de preços na economia, adotando, como eu mencionei anteriormente, uma abordagem de baixo para cima para analisar a economia, procurando compreender as escolhas humanas e as decisões de alocação de recursos. A microeconomia não tenta responder ou explicar quais são as forças que devem ou que atuam no mercado. Em vez disso, ela tenta explicar o que acontece quando há mudanças em determinadas condições. Ela examina como uma empresa pode maximizar a sua produção e capacidade de produzir a preços menores e melhor competir. Muitas informações microeconômicas podem ser obtidas a partir das demonstrações financeiras das empresas. A microeconomia envolve vários princípios fundamentais, incluindo, entre vários outros, a oferta e a procura, como eu mencionei anteriormente, com o principal objetivo de garantir equilíbrio. Por quê? Porque os preços são determinados pela lei da oferta e da procura. Os fornecedores oferecem o mesmo preço exigido pelos consumidores no mercado de concorrência perfeita, de modo que isto crie um equilíbrio econômico.
Para suplantar o conceito de oferta e procura, vamos fazer menção a uma teoria, que é chamada de teoria de produção. Aqui, vocês podem ficar um bocadinho confusos, mas é importante que eu mencione, porque para quem quer ter um bocadinho mais de contexto, vai fazer todo sentido. Para quem não precisa ter assim tanto contexto, tá tudo bem simplesmente se focar nos conceitos de procura e oferta. E tá tudo ok, tá? Não se forcem a entender tudo de forma extensiva. Sigam os meus conselhos e para esta aula em específico, ou para a parte da microeconomia em específico, os conceitos-chave são oferta e procura, alinhadas à microeconomia, que estuda indivíduos e empresas como um todo, certo? Voltando à teoria da produção, o que ela é? Ou o que ela estuda? Trata-se de um estudo de como os bens e serviços são criados ou fabricados. É apenas isso. Temos também uma teoria ou uma lei considerada pela teoria da produção, que é o custo de produção. De acordo com esta teoria, o preço dos bens ou serviços é determinado pelo custo dos recursos utilizados durante a produção, que, por sua vez, inclui um outro princípio. Por isso é que eu disse que pode parecer um pouco confuso. O princípio da economia de trabalho. Este princípio analisa os trabalhadores e os empregadores para compreender os padrões de salários, os padrões de emprego e os padrões de rendimento. Então, tentando resumir essa confusão que pode ter sido criada pela apresentação dessas várias teorias, eu vou dizer o seguinte: é importante notar que as regras da microeconomia derivam de um conjunto de leis e teoremas que são compatíveis, ok? Em vez de partirem de um estudo empírico, de um estudo isolado, tá certo? É importante que nós entendamos a microeconomia como um conjunto de peças aleatórias, mas que convergem e que contam uma história e que explicam uma coisa quando colocadas de forma junta, conjunta, por aí, ok? Dito isto, nós vamos passar agora a definir a macroeconomia tendo a mesma visão. Como é que estas peças do quebra-cabeça juntas conseguem nos levar à melhor forma de operar no mercado financeiro, que é o objetivo final, não é? Desmistificar o mercado financeiro de câmbios começa por entender as bases que estão a ser explicadas neste curso introdutório. Então, macroeconomia, o que é que ela é ou o que é que ela estuda? Ela estuda o comportamento de um país e como as suas políticas impactam a economia como um todo. E como é que faz isso? Ela analisa setores e economias inteiras, em vez de indivíduos ou empresas específicas, que é o papel da microeconomia. É por isso que a macroeconomia é chamada de uma abordagem de cima para baixo. Porque ela procura compreender questões como qual deve ser a taxa de inflação ou o que é que estimula o crescimento econômico. A macroeconomia examina fenômenos que afetam toda a economia, como o produto interno bruto, que é o PIB, e a forma como esse PIB é afetado pelas alterações, tanto no desemprego, no rendimento nacional, nas taxas de crescimento e nos níveis de preço. Ela analisa como um aumento ou uma diminuição das exportações líquidas impacta a balança de capital de uma nação ou como o produto interno bruto é afetado pela taxa de desemprego, focando-se em agregados e correlações econométricas. É por isso que os governos e as suas agências dependem da macroeconomia para formular políticas econômicas e fiscais. Um parênteses aqui é que alguns investidores que compram obrigações sensíveis às taxas de juro devem, obrigatoriamente, acompanhar de perto as políticas monetárias e orçamentais. Como é que eu denominaria ele?
historiador não, estudioso, economista, exato, estava a me fugir a palavra. O John Maynard Keynes é frequentemente considerado o fundador da macroeconomia por ter iniciado a utilização de agregados monetários para estudar fenômenos amplos. No entanto, alguns economistas, como ele também, contestam as suas teorias. E muitos keynesianos discordam sobre a forma de interpretar o trabalho do John Maynard. Falei muita coisa que vocês podem não estar a conseguir perceber como conectar. Mas, again, relaxem. Sigam o fluxo, percebam até onde conseguem, questionem quando não conseguem, e o que não estiver a casar até então não deve ser a vossa maior preocupação, porque ao fim do curso introdutório, tudo vai fazer sentido. Eu vos garanto. E como ao fim de cada módulo vocês têm a opção de responder a um formulário de feedback, coloquem lá o que for incômodo para vocês e como podemos melhorar. E nós vamos fazer questão de atender a estes pedidos, ok? Para fazer com que haja um fluxo mais claro e mais fácil, facilmente perceptível para todos vocês. Como eu dizia antes, a definição da macroeconomia seria a parte conclusiva desta aula, mas eu não podia deixar de trazer uma questão reflexiva, que é o que eu sempre faço. Mas, antes disso, eu tenho que vos fazer perceber a interação entre estes dois ramos, que são a microeconomia e a macroeconomia. As decisões microeconômicas de milhões de pessoas e empresas é que coletivamente criam as tendências macroeconômicas. E claro, no mercado de câmbios, ou Forex, não poderia deixar de ser diferente, pois ele é movido pelo que as pessoas acreditam, pelo que as pessoas decidem, pelo que as pessoas fazem, não é? Vamos entender melhor esta relação, criando uma outra relação, para exemplificar, né? Uma outra relação entre investidores e microeconomia versus macroeconomia. Investidores individuais podem beneficiar-se mais ao se focarem na microeconomia, mas a macroeconomia, por sua vez, não pode ser completamente ignorada. No caso em que nós temos aqui, para exemplificar melhor, duas classes de investidores, não é? Que vão ser divididos entre investidores técnicos e investidores fundamentalistas. Por um lado, os investidores fundamentalistas e de valor podem discordar dos investidores técnicos sobre o papel adequado da análise econômica. Contudo, é mais provável que a microeconomia tenha um impacto nos investimentos individuais, mas os fatores macroeconômicos podem afetar carteiras como um todo. Se não deu para perceber, não se preocupem, que vai casar com o andar do tempo. Vou continuar aqui com os exemplos. Desta vez eu vou trazer o exemplo do Warren Buffett, que, fazendo referência exatamente ao que ele disse, sem acrescentar nenhuma vírgula, ele afirmou que as previsões macroeconômicas não influenciavam as suas decisões de investimento. Ele foi questionado sobre como ele e o sócio dele, Charlie Munger, escolhiam os investimentos. E, para responder essa pergunta, o Warren Buffett disse: eu e o Charlie não prestamos atenção às previsões macroeconômicas. Trabalhamos juntos há 54 anos e não lembro de uma única vez em que tomamos uma decisão sobre uma ação ou uma empresa em que tenhamos discutido a macroeconomia. Adicionado a isso, Warren Buffett referiu-se também à literatura macroeconômica como uma banda desenhada. Bem, eu não quero aqui dizer que o que Warren Buffett disse é percebido da mesma forma por todos os investidores no mercado financeiro. Cada investidor tem a sua forma de olhar para o mercado, tem a sua forma de operar, porque, como eu disse anteriormente, o mercado reflete o que os investidores, o que as pessoas acreditam e a forma como elas agem. Mas nós não podemos deixar de ignorar o fato de que Warren Buffett é um investidor fenomenal e que a sua opinião tem uma certa pujança, tem um certo peso, mas que deverá ser alinhada à forma como os operadores deste mercado, os investidores como ele, operam. Se forem alinhados ao modelo de operação do Warren Buffett, vai fazer sentido. Se não forem alinhados, provavelmente possa não fazer tanto sentido, não é? Quando eu falo de modelos, para não entrar em muitos detalhes, podem definir entre esses dois, não é? Ou investidores técnicos ou investidores fundamentalistas. Ok? Tem um outro investidor chamado John Templeton,
que é um investidor de grande valor e de sucesso. Ele partilhou um sentimento semelhante ao de Warren Buffett. E ele disse o seguinte: nunca pergunto se o mercado vai subir ou descer, porque não sei. E além disso, não importa. Ele disse isso à revista Forbes em 1978. E ele continuou: procuro ações em todos os países e para isso me pergunto: onde está aquela que tem o preço mais baixo em relação ao que eu acredito que ela valha? Estamos juntos até aqui? Espero que com isso tenha dado para perceber que no caso destes dois investidores, a microeconomia tem mais peso que a macroeconomia. Tá bem? E se formos a perceber a influência das políticas monetárias de cada país, podemos perceber a relação que existe entre ambos, micro e macroeconomia. E agora é que vem a pergunta que eu fiz referência anteriormente. Nós estamos a caminho do fim desta aula e, mais uma vez, eu vou te pedir para reagir a este conteúdo. Ele é gratuito e feito com todo o esforço possível para que seja o mais detalhado e, ao mesmo tempo, simples, fácil de perceber. Então, a vossa reação com comentários, com likes, com partilhas, se inscrevendo no canal, farão toda a diferença. Perguntando: se a macroeconomia influencia os mercados globais, quais são os principais sinais que devemos observar para entender para onde a economia de um país está a ir? Reflitam, comentem, respondam. Vou ter todo o gosto em interagir convosco. Para este material, estas foram as fontes e os recursos usados. Visitem, leiam, ainda que de forma corrida, explorem e adicionem mais informação ao que nós trouxemos aqui. Como eu disse, tentamos trazer o conteúdo de forma simplificada e objetiva, e com isso, claramente que alguns detalhes vão ser deixados de fora. E se vocês forem a ver o conteúdo de forma individual, podem encontrar detalhes que respondam a algumas das vossas dúvidas ou que vos tragam uma clareza maior, adicionada ao que nós já oferecemos nesta aula. Com isto, meus caros, nós concluímos esta aula e para a próxima aula nós iremos abordar o papel dos bancos centrais e a linguagem dos relatórios econômicos. Muito obrigado pela vossa atenção e vemo-nos na próxima aula.